Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão de uma palestra aqui do Centro Espírita A Caminho da Luz, em Danbury, em Connecticut, nos Estados Unidos. Nós hoje teremos uma palestra especial, como todas as vezes, mas hoje nós temos um convidado que vem lá do Brasil, vai estar falando conosco, e lembrando a todos e agradecendo pelos que estão nos acompanhando e assistindo online, em parceria com a Rede Amigo Espírita, lembrando que nossas palestras são sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no horário de Nova York, e às 9 no horário de Brasília, né? Nós hoje teremos a palestra Saibamos Confiar, com o Arismar Leon. O Arismar é médico radiologista, diretor fundador do Centro Materno Infantil de Brasília, colaborador do Departamento da Família e colaborador também no Núcleo de Saúde Mental, ambos da Associação Médica Espírita do Brasil, e ligado à Federação Espírita Brasileira, atua no Núcleo de Coordenação do Projeto Viver, Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, é palestrante e instrutor do Núcleo de Obras Básicas do Livro dos Médiuns e um dos coordenadores do estudo das obras de André Luiz. É presidente também da Associação Médico Espírita do Planalto, a AME Planalto, lá de Brasília, no Distrito Federal. Mas antes de chamar o Arismar e passar a ele a palavra, gostaria de convidar um trabalhador aqui do A Caminho da Luz, Rogério da Mata, que vai fazer a nossa leitura e a prece, antes de a gente começar. Boa noite, Rogério. Boa noite, Márcio. Bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de agora fazer a leitura da mensagem do livro Pão Nosso. Inconstantes. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com certo respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma parte para outra. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino pode encontrar obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Gostaria de convidar a todos agora, nessa transmissão, para que juntos elevemos nossos pensamentos a Deus, de infinito amor e infinita misericórdia, para que em um só pensamento consigamos alcançar a espiritualidade superior. Que a luz de Jesus
nos guie em nossos caminhos, pelas provas da vida. Gostaria de agradecer por estarmos todos conectados nessa noite, que possamos absorver os ensinamentos do palestrante, que possamos sair mais confiantes na missão que Deus nos confiou. Que assim seja, Senhor. Gostaria de chamar agora o nosso palestrante da noite, o Arismar Leon. Boa noite, Arismar. Muito obrigado por estar conosco aqui essa noite. O Arismar vem com a palestra Saibamos Confiar. Boa noite a todos, amigos. Uma alegria muito grande estar com vocês, embora distantes. Vamos estar certamente nesses próximos minutos unidos pelos nossos corações, irmanados por Jesus, nosso Mestre, nesta reflexão que faremos, que possamos levar a palavra do Mestre a todos vocês, aqueles que nos acompanham pela internet e que irão nos acompanhar nesta reflexão. Pois bem, agradecido mais uma vez pela oportunidade, nesse momento tão importante que a humanidade passa, um momento em que estamos reclusos, né, em nossos lares, alguns inquietos, outros confiantes, mas um momento singular em que o globo passa por seus ajustes necessários num processo natural de transição em que o globo se encontra, né, os seus habitantes, os encarnados que aqui estão, processo natural, fisiológico, mas que pode ser um momento de inquietude, um momento que nos requer que saibamos confiar, como o título da noite, Divina de Luz, a lição 86, nos incita, nos convida. E é interessante, amigos, analisarmos Emmanuel com muito cuidado, porque o Emmanuel ele fala muito em poucas palavras. Então, quando ele coloca saibamos confiar, ele está nos dizendo que confiar se aprende. E isso é interessante. Assim como amar, assim como perdoar, são situações em que podemos aprender, são atributos que podemos aprender, né? E essa lição, ela vem nessa passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 31, não andeis, pois, inquietos. Eu vou abrir a passagem até 34, para nós lermos completamente aqui e fazermos uma melhor reflexão. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É uma passagem muito interessante, porque Jesus ele vai nos convidar aqui a uma reflexão profunda com respeito àquilo em que direcionamos nosso desejo, os nossos corações, a nossa vontade, nas aquisições, aonde está o nosso tesouro. Ele está nos incitando, está nos convidando aqui a direcionar aquilo que buscamos fora do transitório, fora daquilo que é perecível e que está no reino dos céus. Então, mas eu queria voltar
na abordagem do confiar como algo, como um atributo que nós podemos aprender, né? Como confiar. Então, eu vou me recorrer agora a essa passagem de Mateus 11:29, que diz o seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus aqui dizendo-nos: aprendei de mim. Jesus, como nosso guia e modelo, todo guia, ele nos dá um norte a ser seguido. Como modelo, ele nos fornece alguém que nós devemos copiar. Então, esse guia e esse modelo, eles estão presentes na figura do mestre. Aliás, um adjetivo que ele permitia ser chamado de mestre. Porque o mestre reúne em si tanto o guia quanto o modelo. Aquele que devemos seguir e aquele que devemos imitar, copiar em nossos menores atos, pensamentos e ações. Então, a resposta de como aprender a confiar, como desenvolvermos esse atributo, necessariamente passa pelos ensinamentos do mestre, aqueles ensinamentos que são perenes, os ensinamentos que são para toda a nossa vida, certo? Não se perdem. E para chegar nesse aspecto de abordarmos exatamente essa questão da confiança, de como chegarmos lá, eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho a parte do conhecimento técnico da mente, do funcionamento da mente, a mente que muitos vêm estudando há séculos, né? Tão ainda desconhecida, mas aos poucos nós vamos evoluindo e vamos aprendendo algumas coisas, né? Então, eu gostaria de colocar aqui para vocês as funções da mente, né? A mente, nós podemos dizer que ela tem três funções, de uma maneira geral. Uma função cognitiva, que são as funções que nos possibilitam conhecer o mundo, né? Tanto exterior quanto interior. São parte dessas funções cognitivas as percepções, os pensamentos, o raciocínio, a memória. Nós temos, dentro das funções da mente, ainda a função afetiva. Os afetos dão uma qualidade ao mundo conhecido pela função cognitiva. Nós temos aí as emoções e os sentimentos. E, por último, nós podemos dizer que temos a função volitiva, que são as reações exteriorizadas e objetivas, gestos, mímicas e expressões faciais. Então, para nós conhecermos essas funções, vamos ver uma situação aqui. Você está andando pela rua e, de repente, a 1,5 metro de você, 2 metros, você encontra uma cobra. Tá? Ao olhar para essa cobra, você está tendo ali as sensações, você visual, certo? Você está enxergando a cobra, você aciona a sua memória interna, você aciona que esse animal é peçonhento, ele pode lhe fazer mal, pode lhe trazer algum mal. Então, as sensações, esse conjunto de sensações e percepções fazem parte do processo da função cognitiva. Mas, ao mesmo tempo, e imediatamente, em conjunto com a função cognitiva, a sua pupila vai dilatar, porque você vai liberar na sua corrente sanguínea noradrenalina, cortisol. Então, as suas pupilas vão se dilatar, seu batimento cardíaco vai acelerar, e você vai dar um passo para trás, ao mesmo tempo. Essa função de medo que você teve pela liberação hormonal instantânea, te levando à situação de lutar ou fugir, essa situação de medo e reação que o seu organismo lhe trouxe é uma emoção. É uma reação da função da imediata, afetiva, licitando-lhe, olha, você tem que agir aqui nessa situação.
E o passo para trás é a reação que você teve volitiva, né? Então, essas três funções, elas caminham sempre juntas, elas não estão isoladas, estanques umas das outras. As emoções, elas são complexos, vamos dizer assim, então, psicofisiológicos que se caracterizam por súbitas e insólitas rupturas do equilíbrio afetivo. Então, você está numa situação de equilíbrio, você estava andando ali na rua, tranquilo, e de repente você tem aquela situação na sua frente. Então, com repercussões leves ou intensas, mas sempre de curta duração, sobre a integridade da consciência e sobre a atividade funcional dos diversos órgãos e aparelhos. Então, vamos supor que você resolva sair correndo. Eu passo para trás e resolvo você sair correndo daquela situação. Então, as emoções, elas são assim, elas são abruptas e elas têm uma resposta que é instintiva. É uma coisa voltar, é uma função, um atributo voltado para a nossa sobrevivência, para a nossa adaptação ao meio que nos cerca. Muito bem. Já os sentimentos, né? Aí nós temos uma concepção diferente. Então, enquanto as emoções são afetos fortes, passageiros e imutáveis, os sentimentos são afetos menos intensos, mais duradouros e não são acompanhados de manifestações orgânicas intensas. De uma certa forma, podemos dizer que os sentimentos são emoções cristalizadas. Então, essa diferenciação entre emoção e sentimento é importante no confiar e nós vamos ver por quê. O sentimento é uma elaboração, então, da emoção. Então, por exemplo, você pode... Vamos pegar uma emoção básica. Você pode ter um ódio, uma raiva, desculpe. Raiva. Raiva é uma emoção primitiva. Se você, através do seu pensamento, seu sistema cognitivo, atuar nessa raiva por muito tempo, você pode sublimá-la, mas você pode passar a odiar, por exemplo. Então, é só para dar um exemplo do que seria uma emoção, do que seria o sentimento. Né? Então, para aprender a confiar, nós vamos ter que responder algumas coisas. Confiar em quê? Confiar em quem? E como eu mudo a perspectiva da minha mente, do meu mundo interno, em direção a esse objeto de confiança? Então, aqui, vamos representar a nossa casa mental, tá? Então, povoado dessas emoções, pensamentos, aquilo que estamos pensando, os sentimentos nós já vimos também, e tudo isso, ali nós temos a memória. Você vai guardando todas as suas vivências, vai arquivando essas vivências, e esse sistema, ele está funcionando todo ao mesmo tempo. E funcionando como? Ele reage aos estímulos externos, sensoriais. Então, enquanto eu falo aqui para vocês, vocês estão pensando, vocês estão acionando a memória de leituras que vocês já fizeram, de outras apresentações, vocês estão pensando, vocês estão refletindo e, portanto, usando o sistema todo cognitivo. Há esse estímulo externo, que é a minha voz aqui, as palavras que eu estou direcionando. Então, tem além do sensório, através da memória, do circuito da emoção interna, você vai acionar um circuito também de percepção, não só um circuito sensorial, mas também um circuito perceptivo. E você pode ou não reagir exteriorizando todo esse arcabouço interno, através de palavras, pensamentos e ações. Aqui nós colocamos pensamentos, mas eles são intrínsecos ao processo mental. E todo esse processo vai lhe caracterizar um estado de ânimo, tá? Então, um estado de ânimo, de ânima, né? A palavra deriva aí do ânima, que significa alma. Então, a quietude ou não, aquilo em que você... o medo, por exemplo, são estados internos da sua mente, né, que podem te levar a situações de completo desequilíbrio em relação aos estímulos externos. E você pode ter também uma reação, uma exteriorização inadequada, dependendo do seu estado de ânimo. Isso é importante nessa análise que nós estamos fazendo, porque nessa situação, por exemplo, que nós estamos vivendo,
O estímulo externo que aí está, a percepção dele não é a mesma para todos. Há uma diferença, porque vai depender exatamente de todo esse processo mental, desse estado de ânimo em que o indivíduo se encontra, que reflete também sua faixa de vibração. O que está ocorrendo na nossa casa mental? O que nesse instante está nos influenciando em termos de pensamentos? Quais são as nossas emoções? Quais são fatos de sua memória que você está trazendo, os sentimentos que você está tendo? Então, o vivenciar uma situação externa pode lhe trazer aflições. Então, os indivíduos que não conseguem o bom ânimo, não conseguem o equilíbrio dessa casa mental, eles ficam inadvertidamente sujeitos aos estímulos externos. Eles ficam controlados pelos estímulos externos. Ao invés de controlar a situação, eles são controlados. E isso é importante porque nós vamos ver em situações difíceis exatamente isso acontecendo com muitos de nós. Inclusive espíritas não estão imunes a esse processo, né? E toda essa casa mental, ela é controlada pela vontade. O Emmanuel, em Pensamento e Vida, lá no capítulo 2, um livro muito importante, quem não conhece esse livro, eu faço a sugestão de adquiri-lo para sua leitura. Pensamento e Vida, no capítulo 2, Emmanuel vai dizer que a vontade é o maestro que rege todos esses departamentos mentais. A vontade é o que direciona o nosso desejo. São coisas distintas. O desejo é o impulso, a força que você tem de exercitar o seu ânimo. E a vontade é para onde você rema, ou seja, para onde você direciona esse desejo. Então, nós vamos ver que, dependendo de para onde você direcionar a sua vontade, você pode estar vivenciando situações de equilíbrio ou de desequilíbrio, né? Então, vejamos essa situação desse nosso amigo, nessa paisagem isolado, aí nesse banquinho sentado ali, que estaria passando pela sua cabeça, que reflexões, que mundo, que casa mental ele estaria vivendo. Nós poderíamos sentir nesse isolamento que estamos passando agora, nessa pandemia, esse isolamento. Nós poderíamos estar, por exemplo, num estado de ânimo conturbado, né? Então, nesse momento atual, eu pergunto para vocês, qual o seu estado de ânimo? Ele poderá estar, talvez, com medo, né, inseguro da sua situação, está se sentindo só, ele pode estar ansioso, querendo prever o futuro, o que vai acontecer. E com respeito ao seu emprego, à sua situação financeira, está se sentindo impotente porque ele não consegue ter controle com o que está acontecendo, ele se vê impotente, se vê inseguro. São todos estados de ânimo que podem estar acontecendo, pode estar triste. Então, são estados de ânimo que esse indivíduo pode estar vivenciando nessa situação, que não é uma situação fácil, né? Uma situação que nos exige uma maturidade, nos exige um posicionamento com respeito à nossa natureza espiritual, muito importante. E aí, nessa passagem, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade, porque essa situação de desafio que nós enfrentamos, essa situação importante, não é para você simplesmente ser indiferente ou estar numa outra ponta de agir com irresponsabilidade, né? O que o mestre vai preconizar em qualquer situação, então, o mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Então, em situações difíceis como nós enfrentamos, um caminho interessante é um caminho da responsabilidade,
mas da responsabilidade com quietude, não atrapalhada, não sermos precipitados, né? Não sermos também indiferentes. Não, isso aqui tanto faz, essa situação ela não tem sua importância. Não. É um momento que nos exige a reflexão, que possamos agir com temperança, né? Então, pede apenas combate ao pessimismo crônico, ele complementa, né? E nessas situações nós podemos sim ser levados a uma situação de pessimismo muito grande e acabar tendo consequências às vezes devastadoras, né? Porque nós vamos ter com certeza um aumento de problemas na esfera mental, nesse desafio que todos passamos, né, levando a essas situações de ansiedade, de depressão, inclusive talvez aumentando as tentativas, com certeza, infelizmente, aumentando as tentativas de suicídio, né, e até os suicídios consumados, né? Então, dependendo da sua condição interna, da sua casa mental, dependendo daquilo para onde você é conduzido internamente, você pode estar vivenciando a situação, você pode estar encarando essa situação como de isolamento ou de recolhimento. Em que situação você está? E por que as duas coisas são diferentes? Por que a nossa casa mental ela é diferente? Por que todos nós somos diferentes? O que nos guia, o que nos move a ter uma reação diferente? Bom, somos espíritos imortais, né? Já tivemos várias vivências, várias experiências no passado, cada um tem a sua caminhada diferente em relação ao outro, e isso nos leva a ter reações completamente diferentes, uma bagagem diferente. Então, enquanto alguns vivenciam o que é transitório, o que é fortuito, vivendo o isolamento, a situação é problemática. Já para aqueles que têm uma visão mais espiritualista, que conseguem ver a si próprio como viajores aqui, em passagem aqui para um plano espiritual, né? Somos seres espirituais, uma vivência material. Para esses, essa situação toda pode ser interessante no sentido de levar ao recolhimento, a uma autoanálise, a conhecerem a si mesmos, um melhor convívio com os familiares. Então, esse mundo interno e a reação que nós vamos ter depende muito da onde nós colocamos os nossos corações. Como disse-nos Jesus, aonde estiver nosso tesouro, lá estará nossos corações. Então, aonde escondemos o nosso tesouro? Aonde ele está nesse processo? Ele está nas coisas transitórias, naquilo que as traças corroem, que nós não levamos para o além-túmulo, ou o nosso tesouro está em algo mais perene, aquilo que levamos conosco após essa passagem? Então, dependendo da situação que o indivíduo apresenta internamente nessa resposta, ele vai ter um grau de enfrentamento diferente a essa situação. Então, é um momento que nós temos que perguntar: qual é sua crença central? Qual é o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? O que lhe move na vida? Qual é o seu objetivo? Os seus objetivos estão centrados nas coisas materiais? Lá em Minas, meus pais são mineiros, né? Os mineiros têm vários ditados para quase tudo, né? Então, embora eu não seja mineiro, mas eu lembro de a gente chegava assim muito faminto, às vezes, da escola em casa, e a gente exagerava um pouquinho no prato. Minha mãe perguntava assim: menino, você vive para comer ou come para viver? Há uma diferença. Viver para comer é viver buscando
ao que é transitório, acumulando o que é transitório, buscando aquilo que vai necessariamente nos frustrar, vai nos levar a um vazio existencial, porque acaba, e acaba você quer mais, e quer mais, e esse é um buraco que não tem fundo. Você vai cavando, ele vai ficando mais fundo, e quanto mais você cava, mais tem a cavar. Agora, se você come para viver, é diferente, seu coração já está em outro lugar. Você está utilizando dos bens materiais como uma bagagem transitória. Você está utilizando do seu corpo, das situações, das circunstâncias que lhe são oferecidas, a família, os bens materiais, para o autoaprimoramento, para a autotransformação, para as conquistas espirituais que devemos ter como espíritos. Então, a questão toda se centra nesse tipo de viajor. Que tipo de viajor você é por esse ordem? Nossa reação, a nossa confiança vai depender muito de que tipo de viajor nós somos. Se somos voltados para o que é transitório e perecível ou para aquilo que já é imperecível e perene. Então, o objetivo que você tem, para onde você direciona a sua vontade, é primordial. Na reação que nós temos àqueles estímulos externos, é primordial no desenvolvimento da confiança. Segue Emmanuel no capítulo. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. E é interessante a colocação do urge, ou seja, a urgência que temos, algo veemente, algo de imediato, de renovar nossas atitudes mentais, renovando exatamente nossas escalas de valores, para que possamos não ser comandados pelas circunstâncias externas, e entendermos que somos viajores imortais, que nada pode nos fazer mal, que tudo aonde vivemos estamos protegidos pelo Pai, que nos quer bem, que nos quer como filhos em sua lei maior de amor. Então, tendo essa perspectiva, tendo esta visão, nós passamos a entender que tudo que nos ocorre, tudo que nos cerca em nossa vida, acaba sendo um recurso pedagógico, acaba sendo um instrumento para o nosso aprendizado. Então, se você serve, se a sua vontade, aquela que governa a sua casa mental, serve a si próprio, o seu mundinho pequeno, você está servindo a uma persona, um ser que na realidade não existe. Ele é uma persona, ele foi criado. É o seu ego. Você segue a vontade de um ser que é perecível, pequeno, sem poder algum, destrutível. Daí os medos, os receios que essa vontade dirigida a essa persona acarreta. Porém, se você direciona a sua vontade a servir uma causa maior, se sua vida passa a ter um sentido existencial, aonde está o seu tesouro, qual é o seu objetivo, você passa a dar um sentido, um ressignificado maior à sua existência, logicamente, você começa a direcionar então sua vontade para não a persona, mas para o eu, para o ser imortal, em direção ao divino, em direção ao Pai, ao Criador, ao Sagrado, você passa a estar protegido. É como Paulo disse, né? Eu não vivo mais em mim, quem vive em mim é o Cristo.
tá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é mesmo? Então você passa a ter uma concepção de mundo, você passa a ter uma concepção do lá fora como completamente diferente daquele que vive alimentando a sua própria vontade dentro do seu egoísmo, dentro da sua vaidade. Você passa a querer, dentro dessas circunstâncias, as situações, as pessoas que lhe cercam, a servir o Criador, ajudando dentro da sua criação, né? E nesse processo, você aquieta. Por isso que Jesus, lá na passagem de Mateus, diz: por que você está inquieto? Se você se contentasse com as coisas do céu, do Pai, você não estaria inquieto, não. Você estaria quieto, você estaria calmo, tranquilo, sereno. A serenidade é uma situação dessas pessoas que já alcançaram esse grau de confiança no Pai. Não há mais nada que possa atingi-los, porque eles sabem que vivenciam situações que são situações em que o Pai, o Criador, está no controle. São situações em que o medo que nos governa, ele só nos governa porque nós servimos a um ser menor que é a nossa persona, forjada por nós mesmos. Então, nessa linha de raciocínio, nós podemos dizer que o sentido que nós damos à nossa existência, ele é de suma importância nesse enfrentamento. Então, o sentido profundo de nossa existência encontra-se na autotranscendência, que é o que nós estamos dizendo, de buscar algo que saia da imanência, que saia do nosso dia a dia, que saia daquilo que é perecível, que é destrutível, para algo que não é destrutível, que é perene, que deixa o transitório. E nós só vamos da imanência para a transcendência através da transformação, não da autotransformação, da transformação interior. Não há outra forma de assim conseguirmos. A Joana de Anjos, no livro chamado Sentido Existencial, não, Jesus e Vida, no capítulo Sentido Existencial, ela nos coloca: é fundamental à criatura humana, em sua vilegiatura carnal, encontrar o sentido existencial. A perda desse objetivo a conduz ao desespero ou à indiferença por tudo quanto lhe acontece, empurrando-a pela via da morte emocional, sem a que tenha estímulos para as lutas que se apresentam, convidando-a ao crescimento e à felicidade. E ela continua: torna-se essencial saber-se qual a finalidade da existência e como identificar-se com a mesma. Nesse sentido, apresenta-se a necessidade da autotranscendência. Então, aos indivíduos, aos irmãos que não veem sentido à vida, que não veem uma finalidade maior à vida, que não dão uma transcendência à vida, eles terão dificuldades no controle das circunstâncias externas, que passam a controlá-los. Eles não estão unidos com o maior, eles não estão unidos com o Pai, eles não estão em busca dessa união. Eles estão em busca de servir o próprio egoísmo. E dentro dessa situação, eles acabam se perdendo, acabam dentro da inquietude e do desespero. Então, um processo que nós poderíamos seguir para atingirmos essa confiança, essa quietude, essa paz, essa calma interior, é dar esse sentido de transcendência à nossa existência, de buscarmos esse encontro com o Pai, de buscarmos o seu Evangelho, de segui-lo, né? Então, essa caminhada da autotranscendência
muitas vezes é longa e exige sacrifícios ao seguir os passos do Mestre Jesus, tendo o seu evangelho como um farol a nos guiar. Porque o exemplo do Mestre é muito claro. Nós vamos levar cada um sua cruz. Nós teremos desafios. Nós teremos nessa empreitada realmente momentos de teste. E é importante que essa caminhada, depois de você vivenciar várias etapas dessa caminhada, você seja testado. E é o que está acontecendo conosco nesse momento. Cada um de nós está sendo convidado, está sendo testado. É um convite a esse teste, de aferir nesse instante aquilo que já conquistamos internamente. O desafio é de passar realmente por esse teste nessa aferição, que é muitas vezes desconfortável, ou quase sempre. Agora, a caminhada para a autotranscendência, para a autotransformação, ela não se dá não tendo a humildade. A humildade, ela é o caminho, é o início dessa caminhada. Por que a humildade? Porque na humildade é aquele ponto vamos dizer, de transformação interna em que você para de servir a si mesmo, para de servir a sua vontade e passa a servir a vontade do Criador. Fala, não, eu cansei de servir ao meu egoísmo e ao meu orgulho. Eu não quero mais o meu querer. Eu quero agora o querer do Pai. Então, a partir desse instante, você tem a condição de desenvolver todas as virtudes. Aliás, em Pensamento e Vida também, Emmanuel vai nos dizer que a humildade é a porta de entrada de todas as virtudes. Exatamente por isso, porque sem essa atitude da humildade, você não consegue fazer a transformação. Você não consegue fazer a transcendência em direção ao Pai. Então, a humildade é essa porta de entrada. Todas as virtudes, você vai chegar através dela. E é uma condição da casa interior, daquela casa mental. Né? É uma situação em que você passa a entrar em harmonia com a energia criadora do Pai. E é uma harmonia de ressonância, de ressoná-lo, em consentimento e gratidão por tudo. Porque você começa a entender que você faz parte de algo muito, muito maior na sua existência. De algo que nos une, de algo que acalenta todos nós, que acolhe todos nós. É um Pai que acolhe, um Pai amoroso, em que as circunstâncias são apenas pedagógicas, que instruem, que nos trazem experiência, que nos traz um crescimento, que nos traz a aferição daquilo que já conquistamos na nossa caminhada. Por isso, com essa visão, na porta, passando pela porta da humildade, certamente você vai se deparar com a gratidão. Gratidão e humildade andam muito próximas. E você vai passar a dar graça a tudo, tudo na vida passa a ter uma finalidade, passa a ter um porquê maior dentro dessa existência que não é mais circunscrita e limitada, mas uma existência que busca o transcendente, busca o divino, busca o Pai. Por isso daí, em tudo dai graças, né? Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, em 5,18. Há uma passagem muito interessante do Chico com Emmanuel que diz assim: muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Aprendemos a agradecer. Em Fonte Viva, lição 155, aprendemos a agradecer. Então, nós vamos ver que ao passarmos pela porta da humildade, em direção à transcendência, em direção ao Pai, ao Criador,
Nós passamos a entrar em consentimento com a sua vontade. Nós passamos, então, a não mais termos vontade circunscrita da persona, daquele conduzindo a si mesmo, perecível, pequeno, e passamos a seguir a vontade do Pai. De uma forma em que dá até a impressão, pode dar a falsa impressão àqueles que nos cercam de alienação a tudo que acontece lá fora. Porque você começa a perceber que a batalha não é com o que está lá fora, a batalha é com você mesmo. Os seus inimigos não estão lá fora, não é o partido político, não é fulano, não é Beltrano, não é ciclano. O único inimigo que você tem, você olha e fala, bom, sou eu mesmo. Então você começa a ter uma concepção das circunstâncias e olhar com carinho, com a amorosidade, em relação a todas as circunstâncias e pessoas que te cercam. Porque essas pessoas e essas circunstâncias são os instrumentos, são os cinzéis. É a marreta e um cinzel que vai moldando, vai tirando essa casca, esse barro grosso que está ali, impedindo esse diamante lá no seu centro de brilhar, de se mostrar. Tá? Então, é no convívio com o outro, nesse espelho de eu me ver no outro, que eu utilizo dessa marreta e desse cinzel para que eu possa realmente desconstruir essa vontade do ego, dessa persona, em direção a esse crescimento e em direção a uma confiança incondicional. A humildade e a gratidão nos conduz à confiança incondicional. Diversas vezes ouvimos na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Então, é isso que nós estamos dizendo. A confiança incondicional, ela está ungida pela fé. Só tem confiança incondicional quem tem fé, que elas passam a ser a mesma coisa. Confiança incondicional e fé é a expressão da mesma coisa. Então, a nossa caminhada, e desse processo todo que enfrentamos na nossa caminhada, é para que tenhamos humildade, gratidão e fé. E observem como essa situação que nós estamos enfrentando nos leva, de uma forma ou de outra, a essa situação. Primeiro, nos leva a esse caminho. Primeiro, um vírus tão pequenininho, lutando para sobreviver. Então, nós somos obrigados a repensarmos o nosso orgulho. Nós somos obrigados a ter, pedagogicamente, o ensino da humildade, batendo a nossa porta, a reflexão da humildade. Nós somos obrigados a ser gratos porque nós deixamos de ser egoístas, nós passamos a pensar no outro, nós passamos a ter que depender o nosso bem-estar do outro, e o outro depender de nós. Num desenvolvimento da fraternidade, a fraternidade sincera, a fraternidade verdadeira. Então, é um processo, é um convite, na realidade, um recurso pedagógico ao nosso crescimento espiritual. A situação que enfrentamos hoje nada mais é do que isto. Agora, a reação que teremos à situação, essa situação vai depender exatamente da onde colocamos os nossos corações, aonde está o nosso tesouro. Continua Emmanuel terminando já o capítulo. Na terra, Jesus é o Senhor que fez servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras,
Sua experiência abarca civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Enquanto nós ainda não éramos, Jesus já era um ser crístico. Ele moldou este globo para nos acomodar. Nós somos aqui a representação desses viajores maiores que por aqui passam, servindo dessa nau, servindo dessa nave que viaja pelo espaço para o nosso crescimento espiritual em direção a seres de luz que somos. Então, que possamos, neste momento, sermos o sal da terra, darmos o gosto à vida daqueles que nos cercam, nossos familiares. Estamos sendo convidados, neste momento, amigos, ao deserto em que você fica só consigo mesmo, você, Deus, você passa a olhar para você mesmo, seu interior, vendo as suas virtudes já conquistadas, os seus defeitos, aferindo estas virtudes, e passa a ressignificar, portanto, sua vida. O momento que enfrentamos não é um momento por desespero, por medo, como seres imortais que somos, como seres filhos de um Pai grandioso e amoroso, conduzidos por esse Mestre que nos guia com tanta paciência. Estamos aqui graças ao Mestre Jesus, graças às suas realizações e ao seu amor. Que possamos levar conosco todas essas experiências como oportunidades de crescimento, como oportunidades de semearmos o seu evangelho, de distribuirmos bênçãos a todos aqueles que nos cercam, levando-lhes a paz, levando-lhes o acolhimento, a boa palavra, o bom sorriso, mostrando a todos que tudo passa, que tudo é passageiro e que somos seres imortais, fadados ao amor crístico. Fiquem com Deus, muito obrigado, uma boa noite a todos vocês, uma excelente Páscoa e que possamos ter uma semana pela frente abençoada dentro do amor de Deus. Obrigado a todos vocês. Boa noite. Nós queremos agradecer a presença de todos que nos acompanharam através dessa bênção da tecnologia. Nós queremos agradecer o Arismar por essas reflexões maravilhosas nesta noite, pelo Rogério, que fez a leitura e a prece. Queremos agradecer também o Márcio por essa transmissão e aos trabalhadores do A Caminho da Luz, que faz possível isso acontecer. Nesse momento, estando fisicamente no A Caminho da Luz, nós teríamos o passe. Mas nós sabemos que as bênçãos da espiritualidade, ela não se restringe a um ambiente. E nós vamos convidar então a todos para cerrar os nossos olhos e perceber essa presença amiga dos nossos queridos protetores, amigos espirituais, a presença do nosso Mestre Jesus, que vela por todo o planeta, e o amor infinito de Deus, nosso Criador. Que nesse momento possamos acalmar as nossas ansiedades e colocar as nossas vidas nas mãos daquele que é o pastor, aquele que disse que nenhuma ovelha se perderá, aquele que cuida do seu rebanho e que está à frente dessa nau. Nós queremos agradecer, amado Jesus,
por conduzir-nos nesse momento de tempestade. Queremos pedir as tuas bênçãos para acalmar os corações aflitos, para confortar as nossas dores, os nossos medos. Fortaleça a nossa coragem e a nossa fé, para que saibamos compreender a validade desse momento, que possamos compreender que passamos por um momento educativo, em que podemos olhar para dentro de nós mesmos e nos perceber, e tirar um tempo fora da correria do dia a dia, para estar com os nossos familiares, para estar conosco mesmo, observando-nos nos mínimos detalhes, que possamos aproveitar esse momento para uma viagem interior e nos aprofundarmos no nosso ser, em busca dessa luz interna que todos possuímos. Pedimos, Mestre, por aqueles que sofrem o desespero, nos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas, todos aqueles que sofrem dores físicas ou emocionais, que possam compreender o seu Evangelho, que possam compreender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida que nos levará ao Pai. Agradecemos imensamente por todas as bênçãos recebidas diariamente, aquelas que percebemos e aquelas que muitas vezes nem mesmo nos damos conta. Agradecemos por essa doutrina que nos conforta e nos esclarece, pelos amigos que nos estendem as mãos e nos consolam, e que saibamos também alcançar os corações, mesmo estando distantes fisicamente, que possamos utilizar dessa tecnologia que o Senhor nos proporcionou, essas bênçãos que temos às nossas mãos hoje, e alcançar aqueles que estão sós, que possamos, de uma forma criativa e humilde, chegar aos corações lá fora, através de um telefonema, de uma mensagem, de um gesto de carinho, que saibamos aproveitar esse momento para seguir os teus passos e os teus ensinamentos. Agradecidos estamos, Senhor, por todas as coisas que já aprendemos até aqui. Agradecidos estamos do seu amor constante e dos seus cuidados com cada um de nós. Pedimos que nos abençoe a todos, os nossos familiares, os nossos lares, e que possamos continuar em sintonia com o divino, para que essa força interior cresça a cada dia mais e que a alegria tome conta de nós nesse momento, a coragem, a confiança de que isso também passa. Que assim seja. Boa noite a todos. Uma boa Páscoa, um bom final de semana. Que estejam todos com a paz de Jesus. Boa noite.